Vamos ler a partir do versículo 14. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Isaías 43, a partir do versículo 14. Isso. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21, mas vamos comentar todo esse capítulo aqui. Eu quero que você grave algo com você. Se fôssemos colocar um título aqui, depois nós vamos colocar lá no YouTube, será o seguinte: é preciso recomeçar. Diga comigo, é preciso recomeçar. Diz assim, assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel: por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu, o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército, a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e os rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deixa aberta a sua Bíblia. Ao longo da nossa vida com Deus, preste atenção que eu vou te falar. Muitas vezes, muitas vezes, eu e você temos que estar prontos a recomeçar, temos que estar pronto a começar de novo. O que estava acontecendo com a nação de Israel, o povo de Israel? Eles estavam cativos na Babilônia, onde ficariam 70 anos. Qual a causa desse cativeiro? A causa é a de sempre: a rebeldia, a desobediência, a idolatria, a imoralidade. E Deus, por ser justo, Ele manifestava e continua manifestando o seu juízo. Então, Deus manifesta o juízo dele e faz com que o povo seja levado, através do adversário, à Babilônia, aonde eles ficariam 70 anos, por algo que eles mesmos causaram. Foram eles que causaram aquela ida para a Babilônia, por causa da rebeldia, por causa do pecado e etc. Só que, estando eles nessa situação, eles ficaram como se estivessem chateados, aborrecidos com Deus, por aquilo que estava acontecendo com eles. E eles já não queriam louvar mais a Deus, eles já não queriam sacrificar mais a Deus, eles não queriam fazer mais nada, porque eles já estavam como se estivesse de bico com Deus, né? Deus nos deixou nessa situação, estamos aqui nessa condição e etc. Mas na verdade quem causou aquilo foi eles. E quando Deus manifestava o juízo dele, não era porque ele queria exterminar ou destruir aquelas pessoas, mas a fim de que, em meio à necessidade e à dificuldade, eles voltassem a quem?
a Deus, porque isso é comum. Note que o ser humano, na maioria das vezes, ele busca a Deus, não todos, existe exceção, mas há muitos, e há muitos que nos assistem agora, que só buscam a Deus quando o sapato aperta. Se ele estiver numa boa, parece que ele se esqueceu que quem o abençoou foi Deus, e ele tem facilidade em se perder, em se desviar, etc. Mas na dificuldade, aqueles que conhecem a Deus, mesmo sabendo que ele errou, que quem causou a situação foi ele, mas pelo fato dele conhecer a Deus, isso os trará de volta, porque ele vai dizer assim, não tem jeito. Eu só posso sair dessa situação se eu voltar para quem? Para Deus. E você vai ver isso na Escritura constantemente. Por exemplo, se você ler na sua casa, o capítulo 14 do livro de Oséias, depois você lê na sua casa, o texto lá começa assim, ó: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Ou seja, vocês estão nessa situação por causa do pecado. Então vocês precisam voltar a Deus, se arrepender, para que Ele possa levantá-los e restaurá-los novamente. Nesse capítulo 43, se você ler depois ele todo, você vai ver que Deus faz muitas promessas ao povo de Israel. E ele vai dizer aqui nesse capítulo que ele é o criador deles. Quem criou vocês fui eu. Ele vai dizer, eu sou o Deus de vocês, e fora de mim não há nenhum outro. Eu sou o teu rei, como nós lemos aqui, dizendo para eles o seguinte, olha, não tem outra saída. Se vocês querem sair dessa situação, vocês precisam retornar a mim. Quando nós lemos o capítulo 8 de 1 Samuel, olha só que coisa interessante. Lá no capítulo 8 de 1 Samuel, o profeta Samuel já era idoso, você pode ler lá depois, e o povo pede para ele um rei. Unge-nos um rei. Eles não estavam satisfeitos com o ensinamento e com as ordenanças de Deus. Eles queriam ter um rei palpável, alguém que eles vissem, alguém que desse ordem para eles. E aí Samuel, como assim? Dá-nos um rei. Samuel vai lá e vai falar com Deus, diz assim, ó, o senhor viu só o que eles estão pedindo? Estão pedindo um rei, quer que unja alguém a rei para cuidar deles. E Deus fala para Samuel, você pode conferir lá depois, Deus fala para Samuel assim, olha, eles não estão rejeitando a você, eles rejeitaram a mim, porque eles não queriam as ordenanças e o governo de Deus, eles queriam um homem ditando regras e ordens para eles. Hoje não é diferente, hoje é a mesma coisa. As pessoas têm dificuldade em fazer as coisas para Deus e buscar a Deus por amor. Se você propõe e apresenta para a pessoa a verdade genuína, pura, simples, do jeito que é, e convida ela a estar aqui ou em qualquer outro lugar que pregue a verdade com fidelidade, se você só fizer o convite para ela, não é atraente. Mas vai ter o que lá? Qual o propósito? Porque ela quer ver se o propósito está de acordo com aquilo que ela precisa, de acordo com a expectativa dela. Mas se disser para ela, não, venha buscar Deus, vamos nos reunir para ouvir a verdade, vamos adorar a Deus juntos nesse domingo. Não, para ela não está bom. Ela quer alguém que põe um cabresto nela. E aí, se você for nesses lugares, esses lugares são cheios. E por que são cheios? Porque o povo gosta de cabresto. Tem que dar alguma coisa para eles, tem que dar uma indulgência, um amuleto, uma cartelinha, tem que fazer alguma coisa. Aí eles gostam, eles vão. Parece que funciona mais, dá mais certo, sabe? Nossa, estou num propósito forte. Não, o propósito forte é você ter uma vida diante de Deus, uma vida de oração, uma vida de santidade. Isso é propósito forte. O resto é, como dizia minha avó, é conversa para boi dormir. Você não precisa disso. Cristo é e foi e sempre será o sacrifício perfeito, a oferta perfeita. Ele já fez. Ele já deu a vida por você.
Agora, o que nos resta é crermos na pregação da palavra de Deus e darmos resposta àquilo que nós cremos. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 10, quando diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então lá eles pedem um rei para Deus, e aqui Deus diz o quê? Que o rei é quem? O rei sou eu. É eu que sou o rei. É eu que sou o Criador, é eu que sou o Senhor. Por que as pessoas acumulam frustrações? Por que as pessoas vivem na lama, decepcionadas? Por que elas vivem no fundo do poço? Porque a esperança das pessoas está sempre nos homens. Fulano vai me ajudar, fulano vai fazer, fulano... Irmão, se fulano fizer, amém. Se fulano não fizer, amém também. Você não precisa do fulano. Você precisa de Deus, porque se Deus te ajudar, agindo Deus, quem impedirá? Diga glória a Deus. É de Deus que nós precisamos. E nós temos facilidade em perder o nosso alvo, em perder a nossa direção. Eles aqui já não queriam mais louvar, não queriam mais adorar a Deus, não queriam mais nada. Mas Deus, através do seu amor, escute isso, a única maneira, preste atenção, não tem uma segunda opção, terceira opção, não existe um plano B. A única maneira para Deus nos salvar, para Deus nos livrar de toda e qualquer situação, é através do seu amor. Se Deus não manifestar o amor dele para conosco, nós estamos perdidos. Sabe por quê? Porque por mais que nos esforcemos em fazer o certo, continuamos sendo pecadores, continuamos errando, falhando. A única maneira, eu repito, não tem plano B, não tem segunda opção, é a única maneira, de tal forma que no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, é bem claro quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não havia outra condição, não havia mérito, não havia merecimento, não havia nada. Ou Deus manifestava e continua manifestando o seu amor para conosco, ou então nós estamos perdidos. E Deus amava esse povo. Amava tanto esse povo que ele diz aqui, ó, vamos considerar agora os versículos. Versículo 14. Assim diz quem está falando? O Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios, como com os quais se vangloriam. Olha só, por amor de vós, não tem outra condição, porque Deus os amava. Deus disse: eu vou enviar inimigos contra a Babilônia, que no caso seria na pessoa de Ciro. Deus usaria um homem chamado Ciro. Depois você pode ler lá o capítulo 45. Ciro iria lá e dominaria a Babilônia. E aquelas embarcações que os babilônicos se vangloriavam e achavam que era o máximo para as importações, etc., eles teriam que usar para fugir, porque o próprio Deus suscitaria adversário contra eles, a fim de que o povo de Deus fosse o quê? Fosse livre. E ele diz, qual a razão? Por amor de vós. Não tem outra condição. Veja só, olhe para mim, veja só o quão extraordinário é o amor de Deus. Um amor que nos liberta, um amor que nos livra, um amor que nos restaura. E às vezes fazemos pouco caso, às vezes não estamos nem aí com esse amor. Parece que deixamos Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano. Irmãos, entenda uma coisa: o amor de Deus, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã.
Todos os dias, quando você abrir os seus olhos pela manhã, acorde agradecendo a Deus. Não, mas o senhor não imagina a luta que eu estou. Você só tem luta porque Deus está sustentando você, e você está vivo, e continue firme buscando Ele. Ele sabe das suas limitações, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que o povo não poderia se livrar dessa situação sozinho, mas tudo que Deus quer é que eu e você confie nele, ame Ele, adore Ele. Aonde eu e você não alcançamos, Deus alcança. Ele disse: eu vou tirar vocês daí. Não é vocês que vai sair, é eu que vou tirar. E às vezes nós nos envolvemos em muitas situações ao longo da nossa caminhada com Deus. Sofremos perdas, sofremos decepções, acontece de tudo conosco, e às vezes nos parece impossível nos levantar, impossível ser quem nós éramos, impossível ficar de pé, impossível ter entusiasmo novamente. E Deus aqui, através do profeta, está encorajando eles, dizendo que ia livrar eles. Ele diz no versículo 15: eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador de Israel, o vosso Rei. Quem governa sobre vocês, quem é? Sou eu, o adversário, o inimigo. Ele só vai até onde eu deixo. Eu gosto muito de uma palavra que tem lá no livro de Atos, quando Pedro e Tiago foram presos. Você deve conhecer essa palavra. E o povo, unânimes, queriam que eles fossem punidos de morte. E aí Herodes vai e manda matar Tiago a fio da espada. O outro dia da agenda seria quem? Pedro. O outro dia já estava marcado. Perguntou para o povo novamente: o que vocês acham? Não, tem que matar ele, tá bom, o negócio tá bom. O povo chegava a fazer festa. Ah, então tá bom, então amanhã vai ser ele. E Pedro estava preso no cárcere interior. E Deus resolve intervir ali, para mostrar para Herodes o seguinte: você só vai até onde eu deixo. Vocês não mataram Tiago porque vocês são o cara, vocês mataram Tiago porque eu deixei. E na morte de Tiago, Deus foi glorificado, porque Tiago morreu e não negou. Só que agora Pedro, você não vai matar ele agora não. Pedro, eu vou tirar ele daí. Deus manda um anjo lá de madrugada, o anjo vai lá e tira Pedro. Passa por 16 soldados e ninguém vê absolutamente nada. Pela primeira vez na história, o portão abre de forma automática e eles vão sair de lá de dentro. Quem tirou ele de lá? Dizendo para Herodes o seguinte: você só mata quando eu deixo você matar. Se eu não deixar, você não mata. Você só vai até onde eu deixo. E Deus está dizendo para eles: eu sou o vosso Rei, o vosso Deus. Eu sou. Às vezes, eu sempre repito isso aqui, e se faz necessário. Existe o diabo? Claro que existe. E ele está aí, destruindo a vida das pessoas. Tem pessoas possessas de espírito maligno? Tem pessoas possessas. Há pessoas que são vítimas de trabalhos, de etc. Sim, há pessoas que são vítimas. Mas a igreja moderna, ela se preocupa mais com o trabalho de libertação, de uma forma em promover o nome da igreja, do ministério, demonstrar que o pastor tem poder, etc., do que propriamente apresentar à igreja o Salvador. Eu não preciso conhecer o diabo, eu preciso conhecer Deus, porque se eu conhecer Deus, Ele me livra do diabo. A igreja moderna conhece mais o diabo do que Deus, conhece tudo, até nome para os demônios. Tem até livro aí, tem livro aí famoso, vou falar não, mas tem livro famoso aí. E sabe quem deu o nome para aqueles demônios do livro? Uma pessoa que era dessa linha, uma pessoa que era da feitiçaria. Aí vai o líder religioso, pega o livro e publica o maior livro da história. Quem foi que deu o nome para aqueles demônios lá? Quem foi? Uma feiticeira. Quem diz? A história. Leia a história para você ver. Onde está o nome deles? Tirou da onde isso aí? Que nem na Bíblia não tem, cadê?
Cadê o nome deles? Quem deu o nome deles? E aí o líder lá diz, esse aqui age em tal área. Ele, além de aceitar o nome que a feiticeira deu, ainda deu uma profissão para cada demônio. E esse aqui, não, esse aqui faz beber. E outra, não, esse aqui age na miséria. E outra, que esse aqui gosta de prostituir. E o outro é enganador. Aí, você vai receber um rótulo. Cada demônio recebeu uma profissão. E o que eu estou dizendo para você não é o que eu acho. É verdade. A Bíblia diz, o meu povo sofre por causa de quê mesmo? Falta o quê? E tem gente que acha o máximo aquele livro lá. Tem. Inclusive eu já li ele no comecinho. Já. É só você que foi enganado. Eu fui também. Diz que não é. Pois é. Mas Deus está dizendo, eu sou o seu rei. Eu sou o seu Deus. É eu. É eu. Você não tem que fazer acordo com o mal. Você não tem que se fazer de coitado para o mal. Você tem que fazer buscar Deus. Porque quem vai livrar você é Deus. Não é ninguém que tem que ter dó da sua situação. Nossa, ninguém tem dó de mim. Mas ninguém precisa ter dó de você. Você precisa buscar Deus. Porque quem tira a vergonha da sua vida é Deus. Davi disse, é o Senhor quem levanta a minha cabeça. É o Senhor quem me exalta. É o Senhor. Lá no livro de 2 Crônicas 7:14, tem uma palavra muito conhecida. Escute só. Se eu quem? Deus. Quem está falando lá? Deus. Se eu cerrar os céus, quem está falando lá? Se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuva, se eu quem? Deus, enviar gafanhotos, ele está dizendo que quem é que faz? Se ele está dizendo é eu. Mas o diabo não age? Age, como diz Lutero, o diabo ele é o cachorro de Deus, ele está na coleira, ele só vai até onde Deus deixa. E se o meu povo, ele está falando com quem? Com o povo dele, com a igreja, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Me buscar, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que ele está dizendo? Se eu cerrar os céus. Ele está dizendo que ele próprio envia a situação, a fim de que por meio dela, o povo desperte e volte-se para ele. É o que acontece aqui. 70 anos, eles teriam que ficar na Babilônia. Mas Deus disse, vocês não estão aí porque eu não amo. Eu amo vocês. Aliás, lá em Hebreus diz, né? Que o pai corrige o filho que ama. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Sabe o que é açoitar? Não. Olha no dicionário lá o que é açoitar. Açoita a todo filho a quem recebe. Deus não é um pai banana, um pai frouxo. Deus é aquele que quando eu e você erra, ele disciplina. Errou? Você vai ser disciplinado. Para quê? Para não errar de novo. E esse é o meio pelo qual Deus nos salva. É assim, bispo? Talvez ensinaram você errado. E você que está me assistindo também. É fácil pensar que tudo é o diabo. Logo, eu não sou culpado de nada. Eu tropeço, foi Satanás. O colesterol dá alto, o diabo quer me matar. Deu gordura no fígado, tem um mal agindo na minha vida. Pois é, tem um mal agindo na sua vida. Tem RG, CPF. De frente ao espelho você vai descobrir esse mal que está agindo na sua vida. E faz tempo que ele está agindo na sua vida. É assim, bispo? É assim. Porque ficou fácil. Nós põe a culpa no diabo, logo nós não se arrepende. E nós passa a vida inteira. Está amarrado, está solto, está amarrado. Vai sair, sai agora, cai por terra. Pois é, não vai ficar assim a vida toda, pô. Você via Jesus expulsando o mesmo demônio várias vezes? Você viu isso aí na Bíblia já não? Claro que não, pô. A pessoa era livre mesmo. Mas por quê? Porque ele disse, conhecereis, e a verdade faz o quê? Liberta. Ele não disse que é outra coisa que liberta.
Ah, mas o senhor não ora? Claro que eu oro. Aqui nós só não fazemos show, mas ora. Dia desse eu atendi uma irmã aqui, ó. Ela nem é da nossa igreja. E fui orar nela aqui, manifestou com legião de demônio. O que o senhor fez? Expulsei, irmão. O que eu fiz? Mas depois que eu expulsei, sentei ela ali na cadeira e vou dizer para você. Irmão, ela ouviu que ela nunca ouviu em lugar nenhum. Foi, pois é. Porque o que liberta é a verdade. Não adianta nada. Sai. E a pessoa já sai daqui também para fazer besteira. Não, peraí. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pois é. E ele diz, não, sou eu que sou o rei. Versículo 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Aqui Deus traz à memória deles o que aconteceu no Êxodo, quando Deus tirou eles do Egito, abriu o mar vermelho, e Faraó e os seus carros foram exterminados dentro do mar. Porque quando saiu o último hebreu lá, e entrou o último egípcio aqui, o próprio Deus fechou o mar e destruiu todos. E aí o que Deus estava falando para eles era o seguinte: a forma como eles olhavam para o passado estava errado. O nosso passado, de onde Deus nos tirou, ele é válido no sentido de ser um combustível para mim e para você, em saber que Deus não mudou e continua sendo o mesmo, e o Deus que agiu no passado continua agindo. Mas eles não olhavam assim. Por isso que Deus vai mandar eles esquecer aqui o passado, porque eles olhavam para o passado, mas como algo impossível de voltar a acontecer. Sabe, como eu disse no início da introdução, aquelas pessoas que dizem assim, eu acho que eu nunca mais vou ser quem eu fui. Eu acho que nunca mais eu vou conseguir me levantar. Eu acho que nunca mais vou ser uma pessoa ativa. Eu acho que aquele entusiasmo que eu tive, eu nunca mais vou ter. Então, quer dizer, eles não lembravam do passado como forma de combustível, de ânimo, mas como algo grande que aconteceu, mas que não pode mais acontecer. E é exatamente o contrário. Deus vai mostrar para eles que da mesma forma que os tirou de lá do Egito, abriu para eles um caminho no meio do mar, inédito. E eles passaram a pé enxuto. No mesmo caminho que eles foram salvos, os adversários foram derrotados, destruídos. E Deus agora promete aqui um segundo êxodo. Olha só o que ele diz aqui, Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis o que? As antigas. Eis que faço coisa nova, e que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho aonde? E rios no ermo. O êxodo vai se repetir. Vocês nem precisam mais ficar presos ao passado, nem considerar o passado. Eis que faço coisa nova. O Deus que fez lá, Ele pode fazer maior aqui. O apóstolo Paulo, falando sobre a soberania e o poder de Deus, ele vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Deus é infinitamente poderoso para fazer mais do que nós pedimos, ou não é como você pensou. Não, mas eu pensei em algo grande. Não sei. Eu pensei, eu tenho um... Pois é. Não. Você pensa muito pequeno, porque ele diz que é infinitamente poderoso, infinitamente, sem medida, para fazer o que nós pedimos ou pensamos. Ou pensamos. Em muitas partes da Bíblia, você vai ver que o final das coisas é mais importante que o começo.
Salomão disse isso, que o fim das coisas é melhor. E é mesmo. O ladrão da cruz é testemunha disso. Foi ladrão, não conhecia Deus. Mas já na cruz, recebe a maior bênção do mundo. Uma espécie de cheque predatado. Porque ele diz para Jesus: lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo aonde? Quando Jesus multiplicou a água em vinho, foi aonde? No início do casamento? Aonde foi? No fim, porque o vinho tinha, o comum era dar o bom, depois dava o inferior, porque daí a pessoa já tinha bebido, já não sabia mais qual era o bom, qual era o ruim. Lá não. Lá quando eles provam o que Jesus mandou encher lá as talhas, dizem assim: ué, o costume de vocês aqui é diferente, é? Geralmente dá o bom no começo, o ruim no fim. Vocês deixaram o ruim para agora? É porque o primeiro é servido por homens, o segundo é servido por Deus. Com essa palavra, Deus estava encorajando eles e está encorajando eu e você. O amor de Deus é grande o suficiente para restaurar a sua comunhão com Ele, para levantar você, para fazer de você uma criatura nova, uma pessoa nova. Bispo, eu tenho saudade do que eu fui. Não se prenda ao que você foi. Deus pode fazer coisa nova. O seu entusiasmo pode voltar, a sua força pode voltar, o seu ânimo pode voltar. Lá ele abriu o mar, aqui ele disse: eu vou fazer um caminho no deserto, eu vou pôr água onde não tem, até os animais vão me glorificar. Até os animais, ele disse aqui, porque o deserto não é deserto só para o ser humano, o deserto é deserto para o ser humano, para os animais, é deserto para todo mundo. Mas ele disse: eu vou colocar caminho no deserto, eu vou colocar rios no ermo, e até os animais eles vão me glorificar. Amém? Há uma saída. É preciso recomeçar. Olhe para a sua vida. Olhe que grande oportunidade está diante de você pedir perdão pelos seus pecados, de você se arrepender e de você começar do zero agora. Agora, nesse momento, agora. Começar tudo de novo. Fazer o que você tinha abandonado. Aquilo que você estava fazendo de qualquer jeito, de forma relaxada, agora é a hora de você se alinhar, se acertar com Deus. Esse é o momento. E ele diz aqui, versículo 18 novamente: não vos lembreis das coisas passadas, nem os considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, e que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios aonde? No ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto, e os rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu. Isso é muito forte. Quem criou você? Quem chamou você? Quem trouxe você aqui? Quem salvou você? Quem perdoa os seus pecados? Quem ajuda você? Quem ouve as suas dores? Quem está com você? Pois é. Olha que amor. Olha que coisa gloriosa. Você não tem que carregar nenhum jugo pesado. Você que me assiste, pare de ser escravo de homens. Pare de ser religioso. Aceite o amor de Deus, creia no amor de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É só Ele que pode. Não adianta buscar alívio em homem, você não vai encontrar.
Você não vai encontrar. Quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana e pede água para ela, ela diz: como sendo tu judeu pede água para mim que sou samaritana? E ela estava tirando água do poço de Jacó. Jesus disse: se conheceres o dom de Deus e soubesse quem te pede água, que essa água aí você vai beber e vai tornar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O seu problema vai além de uma porta de emprego, além de um alívio de uma dor, além de uma bênção sentimental no casamento, familiar. O seu problema vai além. Vai além. Você precisa de Deus. Ele é o único que pode satisfazer eu e você. Nele nós somos completos. Só nele e em mais ninguém. Quando nós estamos bem com Deus, quando nós temos uma vida com Deus, nós não dependemos da aprovação de ninguém, dos aplausos de ninguém, não mendigamos amor para ninguém, porque estamos cheios do amor de Deus. Não foi o que Paulo disse quando escreveu a carta a Filipenses, quando Paulo estava preso numa prisão domiciliar em Roma? E ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele fez o quê? Aprendeu. Por quê? Porque a prisão fez ele aprender. Prisão não é lugar de alegria, nunca foi. Ainda mais para quem é inocente. Não é possível chegar na prisão e dizer: não, já cheguei aqui feliz. Não. Você tem que aprender que mesmo na prisão Deus vai cuidar de você e vai te sustentar, e que aquela prisão não é o seu fim, mas pode ser um grande testemunho na sua vida. Porque quando Paulo foi preso, depois ele percebe algo extraordinário. O que ele percebe, bispo? Leia o capítulo 1 de Filipenses. Ele jamais teria uma condição de evangelizar a guarda pretoriana, que era uma espécie de tropa de elite, que não tinha como ter contato com eles. E aí sabe como que ele consegue evangelizar eles? Preso, que tinha que ficar trocando turno. Cada um que entrava no turno novo, Paulo: tome o evangelho. Entrava outro: tome o evangelho. Entrava outro: tome o evangelho. Disse: agora entendi. Vim aqui para evangelizar. Eu não teria jeito de ter acesso aqui. Leia lá. Leia lá para você ver. O problema é que nós já olhamos para a situação sempre com terror, sempre com maus olhos. Se foi você que causou, você sabe que foi você. Se não foi você que causou, procure entender. Eu estou aqui com algum propósito. Não, peraí, eu tenho que observar melhor isso aqui. Amém? Amém? Seja luz, seja sal, seja o bom perfume de Cristo. Lá está ruim, pois é. Vai lá e influencie eles. Fale de Deus para eles. É momento de recomeçar. O ano está terminando. Está na hora de recomeçar. Está na hora de se levantar. Está na hora de sacudir o pó. Amém? Porque Deus os ama. Quem diz? A Bíblia. E você só está aqui porque Ele te ama. Você não fez nada para estar aqui. Não, eu vim aqui porque eu sou um cara muito consciente, sabe? Eu sei. Não. Você só está aqui porque Ele te ama. E só um meio dele te livrar, porque Ele te ama. Porque se não for assim, eu e você estamos fritos. Amém? Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Há muito a se aprender
sobre a tua vontade, sobre o teu querer. Nós somos tão frágil, tão necessitados. Às vezes não percebemos o quanto o Senhor nos ama. Mesmo quando somos disciplinados, é porque o Senhor nos ama. Como aquele pai que disciplina o filho, a fim de que ele não se perca. O Senhor faz o mesmo conosco. Que possamos aprender com o sofrimento, que possamos aprender com as dificuldades, e que possamos entender que, independente da situação, o Senhor é poderoso para nos livrar, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo, é forte, é poderoso, é fiel. Nós te adoramos, Senhor. Nos ensina a confiar em Ti.